Essa noite eu sonhei que eu casei com um gatinho. Sonho de Valsa é o último filme de uma trilogia escrita e dirigida pela cineasta brasileira Ana Carolina. Ao longo de 3 filmes, cuja realização durou uma década, Ana Carolina se interessou em abordar, com muito humor, ironia e versatilidade, questões relativas aos ideais do papel feminino na sociedade. Ela dividiu essas 3 obras, respectivamente, entre as seguintes fases da vida: a infância, a adolescência e a maturidade. Sonho de Valsa encerra essa que é, talvez, uma das mais belas trilogias do cinema brasileiro, contando a história de Teresa, uma mulher adulta que anda às voltas com seus desejos, com os quais, a princípio, até parece conviver bem. Mas não demora muito para que notemos que existe ali um certo encantamento através do qual, a princípio, Teresa lida com suas próprias ideias de desejo, com aquilo que ela mesma imagina ser a paixão para a qual sua vida está destinada. Esse encanto é tão avassalador que acabará encantando também a própria forma do filme. Entre diálogos com o pai e o irmão, as imaginações movimentadas pelos desejos de Teresa ganham contornos, cores e sorrisos de príncipes encantados. Percebe-se então que é exatamente a partir desse encantamento com as imagens de seu próprio desejo e também de certa inquietação decorrente dele, que Teresa vai lidar com tudo e com todos que estão ao seu redor, espalhando pela cena sua paixão delirante, contaminando a mise-en-scène e o quadro, o campo e o extracampo. O roteiro que conduz a narrativa de Sonho de Valsa é baseado também numa velha cantiga popular, que conta a história de uma certa Teresinha de Jesus, que por causa de uma queda, foi ao chão, e por consequência desse fato, seria acudida respectivamente por seu pai, seu irmão e, finalmente, por um homem que roubaria seu coração. Assim como na velha cantiga, as coisas parecem assumir outra natureza e experimentar outros caminhos quando somam-se aos desejos e necessidades de Teresa os desejos e necessidades das outras personagens. No filme, quando transfere esse desejo ao outro, materializando nele as imagens de suas paixões idealizadas, Teresa surge ainda mais desconfortável e inquieta em cena, como se as limitações do quadro já não lhe coubessem. No contraplano dos desejos de Teresa, os homens escolhidos para abrigar a fonte de seu encantamento não são, jamais, suficientes diante da grandiosidade de seus desejos. Mas essa é uma verdade que Teresa ainda não conseguirá enxergar, ao menos não antes de experimentar instâncias e clausuras que parecem ter sido preparadas para ela, tais quais armadilhas pelo senso comum mais limitante e castrador. O ideal de casamento ou de compromisso para com o outro, a monogamia como uma utopia inescapável, os ideais hipócritas de fidelidade feminina contra o consenso conivente com a inquietude sexual masculina, as cicatrizes de ser mulher movida pela força de suas vontades mais íntimas. Todo encontro entre seus desejos e o desejo do outro parece fadado a anunciar um certo fracasso, como se seu único destino possível fosse a solidão. Quando Teresa deposita no outro todo o seu ideal de paixão e também uma ambição muito profunda por sentir-se completa, o filme parece transformar-se ao lado de sua protagonista, reconfigurando a própria estrutura formal da narrativa. Sua vontade de viver o desejo não lhe permite caber numa causalidade narrativa tradicional. É preciso tensionar a forma e o sentido de tudo. Assim, a forma fílmica experimentará reduzir símbolos e metáforas a imagens literais, estanques, finais, ou seja,
em imagens desajustadas de sua natureza complexa e vulnerável, transformadas pelo anúncio explícito de sua opacidade. Dessa forma, tudo o que é simbólico se materializará em tela com inegável literalidade. Assim, entrar pelo cano é literalmente entrar por um cano. Engolir sapos é engolir sapos. Assim como carregar a sua cruz é carregar a sua cruz. E o fundo do poço o que Teresa precisa enfrentar, enfim, para abraçar essa expressão de maturidade perante seu próprio desejo, está, no fim das contas, no mesmo mistério que a constitui como personagem. Afinal, que desejo é esse que aqui se deseja mais que a própria vida? Seria de fato desejo ou a imagem que se fez dele? O que constitui essa paixão pulsante? A imagem do desejo ou o desejo pela imagem? E que imagem é essa? Que desejo é esse? Esse enunciado em vias de mão dupla perpassa o filme inteiro, desconfigurando e reconfigurando o plano, desarranjando e rearranjando a cena, transitando entre imagens do sagrado e do profano, do familiar e do desconhecido, nessa relação de esvaziamento de símbolos a fim de assumir a opacidade objetiva da imagem enquanto imagem. Essa relação, inclusive, que transformará um texto bíblico em uma oração que, ao final do filme, restituirá a Teresa toda a sua integridade enquanto indivíduo, enquanto persona, enquanto mulher. O que era, a princípio, apenas um texto sobreposto à imagem do desejo de uma Teresa ainda mergulhada em seus encantos ardentes de juventude, agora é um cântico dos cânticos transformado pela fala de quem o assume para si. Ai, sustentai-me com flores e confortai-me com maçãs, porque estou doente de amor. E no som da própria voz e no reconhecimento de seu trajeto, reivindica sua coautoria. Sustentai-me com flores e confortai-me com maçãs, porque estou doente de amor. Liberta-me. Fazei, Senhor, com que eu me deixe amar. Amando. Se a vida é um ciclo, todo fim vislumbra a possibilidade de recomeço. A equação aqui se inverte. A imagem opaca das letras impressas na tela agora se renovam de sentidos na subjetividade da prece. O trajeto da maturidade de Teresa não está no simbolismo das imagens que percorrem sua jornada, tampouco na convenção dos papéis sociais que lhe foram impostos, mas na frontalidade com a qual ela decide, ao fim, lidar com o fato de, sendo quem se é, ter que encarar o mundo, quebrar o espelho e encarar o entorno, resolver o problema que, na formalidade da narrativa, se apresenta real, sair do fundo do poço. Essa literalidade que se alcança aqui, na escalada final que encerra um filme tão recheado de humor, faz sublimar o sentido dos símbolos e a dureza da forma, assumindo a natureza direta de uma imagem que te encara de volta, traduzindo o mundo em cores e movimentos, de modo que tudo e todos possam caber na grandeza de uma protagonista que, no fim das contas, abraça a dignidade de ser, finalmente, sujeito de seu próprio desejo.